Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês sobre a convenção de bruxas e magos que aconteceu na vila de Paranapiacaba, no município de Santo André, interior de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Participei da 21ª edição do evento, né? Agora, nesse último final de semana, nos dias 29, 30 e 31 de maio. Eu só fui mesmo dia 30 e 31, tá? Que foram o sábado e o domingo. Bom, o evento, assim, já vinha me chamando, né, há algum tempo. Eu queria ter gravado esse vídeo lá, mas não deu. A minha ideia foi gravar no domingo, e aí no domingo aconteceram várias situações lá, de estrutura mesmo, né, que impediram, assim, até o clima, né, para eu poder gravar. Acabamos chegando no evento mesmo bem tarde, né, quando já não dava mais praticamente para fazer isso com calma, né, então eu resolvi fazer em Porto Alegre. Já tô de volta, mas queria então contar para vocês como foi a minha experiência, né, o que eu senti, como é que foi para mim, tá? Bom, então, dia 29 seria a procissão, né? Foi a procissão, que sempre acontece, então, na sexta-feira à noite, né? Que é a abertura do evento, então, né? Com todas as bruxas e magos, então, fazendo uma caminhada, né? Com velas e tudo mais, enfim, não participei, tá? Mas fui ao sábado, então, né? Essa edição era muito focada nas Senhoras do Saber. Eu achei isso muito interessante, achei isso muito, né? Tinha muita afinidade comigo, mas não consegui pegar o amuleto, né? Não sei se é amuleto, mas tem um nomezinho específico, né? Para essa talismã é o nome. Eu peguei o talismã cósmico, tá? Que eu também achei muito bonito, gostei muito, já vem num colar bom, sabe? Que só enfia na cabeça, não tem até o fechinho ali, né? Mas tu pode colocar direto, achei muito bom isso. E lindo, tem todas as runas, tem todos os signos do zodíaco, tem muitos elementos aqui, sabe? Vários símbolos mágicos, né? Muito poderosos, enfim. Tem o pentágono, tem a lua, né, as luas, tem o cálice, tem aquela cruz, enfim, tem o infinito, nossa, o olho que tudo vê, tem tudo aqui nesse talismã, bastante forte, senti assim, uma energia bem boa dele, né. Então no sábado eu fui e assisti muitas palestras, né? Recebi alguns atendimentos também, recebi o de reequilíbrio energético e de reiki. Pude tirar uma cartinha também. Ficou em aberto os atendimentos do corte de laços energéticos. Teve mais um que ficou em aberto, que foi o de leitura dos registros akáshicos, e mais um que era... não vou lembrar, mas eu acho que tinha 3 que ficaram em aberto, sabe? Enfim, né? No domingo eu fui também para receber esses atendimentos, e como teve toda uma confusão no domingo lá, de falta de água, de internet, de luz, enfim, foi bem complicado, eu não consegui então receber esses atendimentos que ficaram em aberto, infelizmente, né? Paguei o passaporte, paguei o ingresso completo, né? Queria, sim, muito receber, né? Tudo que eu tinha direito, né? Mas não deu, tudo bem. Participei também de um ritual da Grande Fraternidade Branca no sábado, que foi, nossa, muito mágico. Até ganhei uma velinha, já mostro pra vocês a velinha, uma velinha de coração vermelho, coisa mais linda, assim, distribuíram pra nós ao final, né? Que veio bastante revelação para mim, foi muito emocionante esse ritual, e foi com uma equipe de bruxas, né, da Tânia Gori, né. No domingo foi muito legal porque eu conheci a Tânia, né, conversei com ela, né, pessoalmente, pude perguntar por que a convenção acontece sempre em maio, né, por que maio, né? Então, já que, por exemplo, o mês das bruxas, né, o dia das bruxas é em outubro, né, o Halloween, enfim,
E ela me disse, então, que maio é o mês escolhido, né? Por ser um mês muito cheio de datas significativas, né? Para as mulheres, especialmente, né? E quem são as bruxas, né? As mulheres. As mulheres poderosas, as mulheres, né? Que movimentam, né? Tudo, que movimentam a vida, que movimentam o planeta. Então, as mães, né? É o mês das mães, é o mês das noivas, é o mês do Vesak, né? Da lua de Buda. Também é no final de semana da lua cheia, né? Tanto é que dia 31 de maio, né? A gente pôde ver a lua lá, lindíssima, né? Até fiz uma foto, vou colocar no Instagram. Enfim, então são muitos motivos, né? E também, assim, até a questão astrológica, né? Que vem o signo de Gêmeos, né? Que é esse signo da comunicação, ligado a Júpiter, enfim. Então tem toda uma força, né? Para ser escolhido o mês de maio para o evento, né? Que mais? Participei de palestras que me interessaram, né? Que me chamaram ali. Gostei muito de sentir a atmosfera, assim, do local, né, do ambiente. Me senti bastante à vontade, né? Eu já me sinto muito à vontade em São Paulo, porque eu morei em São Paulo, então para mim não é estranho estar lá, né? Eu me sinto muito bem em São Paulo, então foi muito legal, né? Eu não tinha conhecido ainda essas cidades do ABC Paulista, né? Dessa vez eu conheci bastante. Fiquei hospedada em São Paulo capital, né? No Jardim da Saúde, na casa de uma amiga muito querida, uma amiga da época do jornalismo, né? A Selma. E também contei com um grande apoio do meu querido Denis Barbosa, do canal Lendário, aqui do YouTube. Recomendo muito também que vocês se inscrevam no canal dele, né? Ele é um tarólogo, né? É um mago, né? E trabalha bastante com o tarô. É bastante competente e tem uma afinidade muito grande espiritual com ele, né? Em relação às linhas que ele trabalha e da forma como ele trabalha, né? Eu tenho bastante conexão. Então a gente foi juntos pro evento, né? No sábado e no domingo. Então foi muito, muito bom ter a companhia dele, ter, né, a experiência dele já também, né, no evento. Então foi bem bacana mesmo. E também porque eu pude conhecer a Tânia, né? E também a Thaís, da Divina Linha, que faz túnicas, capas, né? De bruxa, de mago, né? Aquelas túnicas tipo de Drácula, assim, né? Lindíssimas, com capuz, enfim, compridas, né? De veludo. Ainda não tenho a minha, mas em breve pretendo adquirir a minha, sim, porque até para circular na convenção, porque lá é bastante frio. Cai garoa de noite, uma garoa grossa, né? Então não é fácil, né? Graças a Deus que eu tava com meu chapéu lá. Esse chapéu é mágico, é incrível como ele saía da minha cabeça, né? Ele saía voando quando eu tava indo para um caminho errado, né? Porque a vila eu tava conhecendo ali, né? Não estava tão perdida assim quanto outras pessoas que se perderam mais do que eu, ou que estavam mais perdidas do que eu. Tinha pessoas expondo dentro de espaços, né? E eu perguntava, esse espaço aqui é tal? E a pessoa, não sei, é a primeira vez que eu tô aqui, tô só expondo, não faço ideia e tal. Eu digo, meu Deus, como que pode? A pessoa tá expondo num lugar, não sabe de que ela tá expondo, né? Enfim. Então, ou então eu sentava num lugar também, eu não sabendo, né, onde é que eu tava, perguntava para as pessoas que lugar era aquele, ou que atração viria na sequência, e as pessoas não sabiam, né? Enfim, então isso tudo foi bastante, assim, interessante, né? E aí eu queria me localizar, eu queria ir pro lugar certo, né? Eu não me contento, né, com esse tipo de resposta, né? Eu digo, não, só um pouquinho, eu vou descobrir onde eu tô. E aí descobria e ia atrás do lugar onde eu realmente queria estar, né? Porque tem uma programação gigante, né? Tem muitos lugares acontecendo muitas coisas legais, é muito difícil até de escolher. Outra coisa interessante também é ver que os grupos, eles meio que se repetem, né? Então, tipo, eu tenho as minhas escolhas ali no evento, de onde eu quero estar, e eu vou vendo que tem pessoas que escolhem a mesma coisa que eu com frequência, né? Isso é bastante interessante também, né? Então, né, achei isso bastante legal. Eu não comprei nada, eu foquei em já aproveitar o que eu já tinha comprado, né? Então, aproveitar a viagem, né? Já tinha gastado com as passagens, aproveitar a
presença ali, né? Então, já que eu tinha comprado o ingresso completo, aproveitar as palestras, assistir, participar dos rituais, enfim. Eu fiz uma participação também na procissão a Lilith, né? Eu tinha acabado de participar do ritual da Grande Fraternidade Branca e estava sentada me organizando para ver para onde eu ia e porque tinha que olhar no mapa, né? Tinha que, enfim, tomar uma decisão também. Às vezes tinha várias palestras no mesmo horário que eu queria, né? Ou se eu ia comer alguma coisa, né? Depois da atividade, se eu ia no banheiro, enfim, essas coisas. Olhar o telefone, ver se tinha recebido alguma mensagem, se bem que a internet lá estava bem complicada, né? E aí eu ouvi, né, o chamado para essa caminhada, para essa procissão aí. E, nossa, falaram de bruxas queimadas e tal. Eu digo, nossa, eu tenho que ir. E aí eu fui, mas o pessoal foi muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Eles estavam indo, acho que lá, em direção à entrada lá do evento, né? O Locobrec, como eles chamam. E aí tava muito frio, com muita garoa, tava com pouca roupa, né? O meu casacão tava no carro do Denis e não deu pra eu ir lá buscar naquele momento, porque eu não consegui comunicação com ele. Não sabia se ele tava lá ou não, pensei, meu, daqui a pouco eu chego lá, ele não tá, né? E o carro tava bem afastado. Então eu preferi, né, achar alguma palestra fechadinha, né? Numa salinha quentinha e não fui na procissão até o final, né? Não fiquei na procissão participando. Mas se eu tivesse com a minha divina linha, com a minha divina túnica, né, que eu ainda irei de comprar, poderia ter assistido ali, né, mais tranquilo. Ter ido, né, na caminhada, enfim, né. Mas isso fica para as próximas edições, né. Inclusive também pretendo no futuro palestrar. Tentei nessa edição palestrar no evento, não deu, né? Mas mesmo assim trabalhei no evento, né? Fiz contatos, né? Divulguei meu trabalho, enfim, fiz amizades, enfim. Então foi muito legal mesmo. Valeu muito a pena em todos os sentidos. Foi um prazer, né? Ter estado lá. E, inclusive, eu queria contar um pouquinho também para vocês, né, da minha ligação, assim, com essa questão, né, da bruxa, né? Por que a Aline foi para uma convenção de bruxas, né? A Aline não é terapeuta, né? Mas eu vou contar para vocês essa parte também, tá?